Olá, estamos iniciando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós vamos falar, claro, sobre literatura, mas vamos falar com uma pessoa muito especial que trabalha a vida inteira com essa área e que é professor, escritor e também declamador. Hoje eu trouxe aqui para conversar comigo o professor Laércio Fernandes dos Santos. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? É um prazer muito grande, né, estar aqui para a gente debater, trazer algumas reflexões sobre a literatura, né, que é tão importante na vida das pessoas e que muitas vezes as pessoas não a percebem. Eu lembro do senhor quando era mais jovem e fazia declamações já de poesia, né? Na Universidade de Passo Fundo, se eu não me engano, isso? Exato, eu sou conhecido, né, na região toda por isso, porque eu sou um dos fundadores do Bando de Letras, lá em 95. Então, o Bando de Letras da Universidade de Passo Fundo começou com a minha integração neste grupo. Nós éramos 5 pessoas que fundamos o Bando de Letras da Universidade de Passo Fundo. E a partir daí eu levei este projeto, que se chama Invasão, pelo fato de entrar de surpresas nos ambientes, né? Esse projeto ele foi para a sala de aula, depois quando eu me tornei professor de línguas. Levou junto o projeto para a prática pedagógica do dia a dia, né? E até Exato. hoje utiliza essa prática, né? E até hoje eu utilizo porque eu vejo que dá resultado, né? E até por isso que veio todo caracterizado hoje, porque depois vai declamar um poema também, né? Exato, exatamente. É porque, na verdade, assim, eu acredito que a literatura, a vocalização do texto poético e a linguagem por si só, ela é constitutiva. Ela não é só a produção das cordas vocais, né? Esse som que as cordas vocais produzem, mas também tem todo uma performance que fala junto com a linguagem, né? Por isso, os meus alunos também pintam o rosto para fazer as declamações, para fazer essa vocalização do texto poético. Tem toda uma postura junto com o fato de você declamar o texto, né? Isso também produz um resultado em quem ouve, toca o ouvinte, isso? Exatamente, né? Porque nós acreditamos, e eu acredito, que a linguagem, isso é provado, que a linguagem ela não acontece sozinha, ela acontece na relação de um eu e um tu. E isso em qualquer situação de linguagem, né? Então, sempre vai ter uma emissão e uma percepção na linguagem. E a maneira como você emite influencia em quem acaba percebendo, né? Influencia a percepção de quem está recebendo aquela mensagem, né? Daí a importância de toda essa caracterização, né? Essa vocalização correta para tocar o outro, né? Porque toca, e aí é que está a questão do incentivo à leitura, né? Porque você faz toda uma performance com um objetivo, que é desenvolver a leitura, uma leitura profunda nos estudantes. E o professor começou como leitor, claro, em primeiro lugar leitor, depois estudou letras, declamador e hoje também é escritor. Amor, Encantos e Desencontros, que é um romance. Isso? Esse livro que eu tenho aqui comigo? Isso. É um romance que eu escrevi há muitos anos atrás. E esse romance ficou adormecido. E como eu participo de feiras de livros, né, fazendo a vocalização do texto poético, palestrando, né, sobre a leitura, eu sempre era indagado por que eu não tinha um livro. E aí eu lembrei dessa história que há muitos anos eu tinha escrito e eu resolvi, então, editá-la. Editou a história. E é interessante que o senhor trouxe aqui, né,
ele é um romance, o gênero dele é romance, no caso, e a história dele também é uma história de amor. É um romance ou romance? É uma história de amor e algumas percepções do amor, porque é um romance ficcional, é claro, mas ele traz uma concepção do amor que muitas vezes, por isso que o título, Amor, encantos e desencontros, porque nem todo mundo se dá bem no amor, né? Então aí esse livro, ele perpassa um personagem por todo o livro, por toda a história, e ele vai encontrando amores, e são amores intensos, mas não são duradouros, né? São várias passagens aí, vários capítulos do livro. Esse livro, na verdade, como vocês podem ver, ele foi escrito na máquina de escrever. É isso que eu ia citar. Há muitos anos. O senhor trouxe aqui o manuscrito original, né? Que eu achei bem interessante. Exato. Que as primeiras versões foram feitas na máquina de escrever, inclusive com as correções a punho. Né? Tem correções suas aqui a punho do manuscrito original. Para os jovens que nem têm noção, porque às vezes a gente nasceu nos anos 80, imagino que o senhor nasceu nos anos 80 também, a gente pegou a máquina de escrever, pegou depois os computadores, pegou a máquina elétrica antes dos computadores, né? Depois dos computadores, depois do celular, a gente acompanhou toda essa evolução. Mas os jovens, eles nem sabem como funciona uma máquina de escrever. Não, eles já não têm mais noção. E eu guardei porque é interessante também a gente falar sobre como se dá esse processo da escrita, né? Eu escrevi há muitos anos, foram 4 cadernos escritos à mão, né? E aí depois eu aprendi a escrever na máquina? Na máquina. Bater a máquina? Datilografar. Bater a máquina. E aí eu fiz esse escrito. E aí depois passou por todo o processo de edição, então está aí o livro. E eu fiz muitos cortes também, porque nesta era que a gente está, não pode ser um livro muito extenso se você quer atingir o jovem iniciante à leitura. Você tem que começar. Então eu cortei muitas partes da história original, de como ela tinha sido escrita. Né? Mas e depois que o senhor escreveu esse primeiro, né? Esse primeiro manuscrito, não chegou a escrever de novo? Foi um fogo da juventude, sim, essa escrita? Ou você pretende dar continuidade ao ofício de escritor? Eu já tenho outras ideias, sim, eu pretendo escrever, até porque agora, né, eu sempre estudei sobre literatura, como a literatura acontece, e eu pretendo ter em mente algumas histórias aí que depois ela volta como ficção, né? E até das andanças da gente mesmo, a gente pode ter uma inspiração para a escrita depois, né? Tiraram muitas inspirações para escrever, né? Sim, claro, exatamente. Nunca tentou escrever crônicas? Eu não. Mas tem textos seus publicados, inclusive, que eu li, que fez muito sucesso, inclusive, sobre a questão da situação do professorado, né, na atualidade. Que fez muito sucesso, não lembro exatamente quantos mil acessos, mas foram milhares de acessos. Né? Muitos acessos. Que é publicado no site Ney Pias, do meu colega lá da Academia Passo Fundo de Letras. O Ney também é acadêmico. E era um texto muito bem escrito, inclusive, uma crônica, na verdade. Sim. Né? Na verdade, assim, são crônicas do cotidiano e são reflexivas, né? Elas trazem mais... Claro que a crônica tem essa propriedade de apresentar uma crítica, mas a minha, ela é de algum assunto, por exemplo, da vida do professor, da dificuldade em ensinar, toda essa questão aí que aborda. Eu tenho muitos textos escritos, né? Então é um escritor e é um cronista. Né? É um romancista e é um cronista, né? E a escrita, ela requer, né? Eu sempre estou falando para os meus alunos, né? Porque eu trabalho em sala de aula, que a escrita é só você querer. Só que você precisa estudar, você precisa reler. O texto é
é uma obra de arte, né? Por isso a literatura é considerada uma das artes, né? É só você querer que você escreve. Só que, por exemplo, é lógico, você me perguntou se essa história ela mudou ao longo do tempo. Não, ela foi escrita quando eu era muito jovem e é claro que depois eu fui estudar. Por exemplo, no livro, que ele é um livro para adolescente, então o menino é um menino de 16 anos, o personagem. E aí ele vai crescendo e acompanhando essa vida amorosa dele, né? A história acompanha essa vida de crescimento amoroso dele. E é claro que tem algumas cenas, por exemplo, de sexo, como muitas histórias. E aí eu tive que estudar muito para poder formar e fazer esta cena, porque a cena não pode ser um apêndice da história. Ela tem que estudar como colocar a sexualidade na história, né? Porque há meios e meios de se fazer isso, dependendo do público ao qual, inclusive, a história está direcionada, né? E da maneira que você quer atingir o leitor, né? Claro, com certeza, porque, na verdade, essa cena, ela toma conta do personagem, né? Então, não é um apêndice do personagem, não. Ela faz parte e ela consome o personagem. Mas para isso eu tive que estudar a fundo para poder reformular talvez uma cena e umas que não tinha na época que eu escrevi, que veio essa inspiração, porque tudo é ficcional, né? Então é assim que funciona. E também eu sempre mostro, os meus alunos leem o livro e gostam muito, e eu digo para eles que tem muitos alunos escritores na sala de aula, a gente encontra, né? Eles não percam a esperança de lançar o seu livro, porque isso é possível, né? É só você querer, guarde os teus escritos, que uma hora ele se torna realmente uma obra conhecida e uma obra de arte. Eu acho que essa questão, assim, de tornar-se escritor, isso é uma coisa que eu costumo dialogar aqui no programa, não só com escritores, mas com artistas de outras artes, como ilustradores, por exemplo. Uhum. Mas na nossa sociedade existe sempre uma grande dificuldade de assumir-se enquanto artista. Não sei se você teve essa dificuldade também. Eu tenho, muitas vezes eu me questiono. Porque, tanto que né, o senhor escreve crônicas, eu falei, não, mas então escreve crônicas é cronista. Exato, Né? Então assim, de assumir, porque você assume muitos papéis na sociedade. Né? Eu sou um professor, e aí os meus alunos me dizem, porque eu vocalizo muito bem o texto poético, né? E os meus alunos me dizem, mas professor, você tem que fazer, você é ator. Não, ator eu não sou. Não, eu sou um bom professor. Então você fica nesse meio termo de se assumir enquanto artista. Eu não sei, eu sei que eu sou apaixonado pelo texto poético, vocalizo muito bem, eu tenho esse dom, não sei, mas isso encanta e acaba conduzindo para o objetivo da leitura, da escrita e do melhor uso da linguagem, né, para os jovens. E chega uma hora também, acredito que com a crescente maturidade, que essas definições já não são tão mais importantes assim, né? Não são tão importantes mais, né? Eu acho que a prática acaba sendo mais importante do que a maneira como você vai defini-la. Exatamente, eu não me importo com a definição, né? Eu sou um bom professor, eu escrevo textos pequenos, tenho esse livro escrito, eu gosto muito de dar aula, eu dou uma boa aula porque eu tenho essa habilidade também, eu gosto de estudar, né? Depois a gente vai falar também do meu estudo. Sobre a sua tese, né? Nós precisamos encerrar o primeiro bloco, mas em seguida então a gente volta conversando um pouco aí sobre a sua tese, né, de doutorado, que o senhor está fazendo, que tem tudo a ver inclusive com a literatura e com essa questão da vocalização, certo? Exatamente. E também voltamos com um poema declamado, né? Tá certo. Voltamos em seguida. O
que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Parem os relógios, cortem o telefone, impeçam o cão de latir, silenciem os pianos e com um toque de tambor tragam o caixão. Venham os pranteadores, voem em círculos aviões no céu, escrevendo a mensagem: ela está morta. Põe laço preto no pescoço das pombas, os policiais usem luvas brancas de algodão. Ela era meu norte, meu sul, meu leste, meu oeste, minha semana de trabalho e meu domingo, meu meio-dia, minha meia-noite, minha conversa e minha canção. Pensei que o amor fosse eterno, enganei-me, as estrelas são indesejáveis agora, dispensem todas, embrulhem a lua, desmantelem o sol, despejem o oceano e varram o bosque, pois nada mais agora pode servir. Funeral Blues, William Alden. Olha, eu não sei se você é ator, mas que declama muito bem e que dá toda uma emoção, sem dúvida. Meus parabéns, professor. Obrigado. Excelente, né? Começando o segundo bloco aqui do programa Literatura Local de uma maneira muito emocionante, realmente. Meus parabéns. Obrigado. Né? Tanto pela voz quanto pela incorporação, digamos assim, do sentimento do poema. Meus parabéns. Obrigado. E você sabe, né, Aleixo, que isso é constitutivo de mim e é constitutivo da linguagem. E tanto é constitutivo que o projeto Invasão Cultural, ele foi colocado em evidência na minha tese, na minha dissertação de mestrado, onde eu estudei com um grupo de alunos, né, que foram as pessoas com as quais eu desenvolvi o estudo do Fagundes dos Reis e alguns do Enave, e é essa questão do projeto Invasão Cultural e que traz toda esta constituição da linguagem. E aí eu cunhei, porque não havia um termo para esta forma de se apropriar do texto poético, né? Declamação, dizer poema, não era. Então a gente, a partir do francês, Benveniste, a gente estuda a linguagem e a linguagem ela traz esse termo para o meu estudo. Então agora isso se chama, a partir do meu estudo, vocalização do texto poético. É quando o falante se apropria do texto poético e diz o poema dessa forma aí. E aí eu ensino meus alunos também a fazer isso. E isso ele tomou outra proporção, porque agora faz parte da minha tese de doutorado, agora que eu estou finalizando, né? Que se chama Vocalização do Texto Poético, o diálogo instituído pela presença do falante. Um estudo antropológico da enunciação, porque ele tem a ver com a linguagem do homem, humana. Porque se há homem, há linguagem. Se há linguagem, há homem. E só é homem se tem linguagem.
né? É uma questão interessante que eu sempre pergunto para os meus alunos, né? Se não houvesse linguagem, qual a diferença entre você e uma árvore? Isso é o que nos diferencia, né? Mas essa questão da vocalização poética, isso? Isso. Esse é o termo? Esse é o termo. Me parece, pela sua prática, pela declamação, pela vocalização poética que o senhor fez agora aqui no início do bloco, aqui do programa, me parece que ela não chega a ser uma encenação teatral, embora ela tenha aspectos teatrais em si. Eu acredito que ela traz alguma coisa do teatro aí, né, nessa incorporação, porque não deixa de ser uma incorporação de um personagem, né? Mas ao mesmo tempo também, ela não é teatro, né? Não é artes cênicas também. E também não é só aquela leitura que se faz do texto, porque eu já vi, por exemplo, isso me remete às leituras, eu acho que era Otton Bastos o nome do declamador, que ele gravou um disco lendo os poemas de Augusto dos Anjos, acho que era Otton Bastos o nome dele. Mas o Otton Bastos, ele lia, uma voz muito bonita, mas era somente uma leitura. Não tinha essa entonação toda. Então não é nem uma leitura, mas também não é algo teatral. Quer dizer, algo diferente, realmente. Fica entre esses espaços, como é que você situa essa vocalização? E na verdade, a vocalização, ela é da linguagem, né? Ela é constitutiva da linguagem. Porque nós acreditamos que não há, por exemplo, linguagem só das cordas vocais. Inclusive o Benveniste fala isso, que é todo um aspecto vocal que traz junto. E isso eu falo para os alunos. Gente, o teu olho fala, não é só a corda vocal. O teu, sei lá, tuas mãos, os teus dedos, a tua face, ela fala. Então isso é constitutivo da própria linguagem, né? Que exista toda uma incorporação, digamos assim, quando você fala as coisas. Isso vem junto, constitutivo no sentido de que essa emoção, é da linguagem. Esse sentimento todo, ele já está presente ali. Na linguagem. Na linguagem humana, né? Então a linguagem humana tem essa característica. E o próprio Benveniste tem um livro, né, entre a linguagem humana, qual é a diferença da linguagem humana e a linguagem animal, né? É essa questão da Constituição, né, que nós temos esse poder, né, por isso a gente é homem, porque tem linguagem. Mas no caso, a partir dessa concepção, então, por exemplo, quando você vai trabalhar com os alunos, isso significa que todos os alunos podem fazer esse processo? Todos temos esse poder, né? Porque a gente tem um corpo, o corpo fala, e o corpo faz parte da linguagem. E como é que é o processo de mostrar para eles essa questão, de levar eles a fazer essa vocalização? Existe alguma técnica que você desenvolveu? Como é que é esse trabalho? É todo um processo. Eu levo eles na biblioteca e aí eu leio para eles com entonação, o primeiro contato com o livro. Eles escolhem aquele texto que mais se adapta. E eu vou explicando que o texto, por mais que o texto não seja teu, o texto pode fazer parte. Porque a gente acredita, Aleixo, que o texto ele sempre vai ser novo. Não existe, a partir também desse pensador aí, desse francês, que não existe, por exemplo, porque a linguagem acontece no aqui e no agora. Então, se eu pego um texto, esse texto do William Alden, ele se renovou. E a possibilidade de se renovar é só pela linguagem. Então, ele não é mais do William Alden esse momento. É o meu, né? E é o momento agora, aqui e agora. E aí eu vou explicando para eles que eles têm que dar toda uma forma, né, individual, uma característica individual àquele texto que ele se apropriou, né? Então, e aí depois que ele decorou esse texto, decor, saber de coração, decoração, ele precisa
ficar sem livro. Professor, posso segurar o livro? Um pouco. Posso segurar o celular? Um pouco. Depois você tem que largar. Porque aí você vai trabalhando em você o texto. E é assim que eu vou incentivando e vou encorajando para que eles façam isso. E eles conseguem. Porque eles têm que passar emoção para quem está ouvindo. Você tem que atingir. Porque segundo a linguagem, não há linguagem se você não comunica, não atinge, né? O ouvinte. Não causa algum afeto no receptor, né? Tende a afetar o outro, né? Mas é extremamente interessante, assim, eu acho, né? Eu pensando aqui na minha mente como alguém formado em filosofia, mas também como professor na prática pedagógica, que, na verdade, isso abre realmente uma outra possibilidade de ação dentro da sala de aula, né? Com os textos, né? Traz toda uma outra linha, porque fora dessa concepção, como eu disse, a gente tem o teatro, que vai ter uma série de técnicas para o sujeito formar um ator, mas a gente não deseja um ator aqui. Não precisa ser um ator. Eu não quero que ele seja um ator. Exatamente. E também é algo que vai além da simples leitura em voz alta, porque se espera que eles façam alguma coisa além da simples leitura em voz alta. Não que eles imprimam neste texto que eles se apropriaram, né? Seja em qual for a língua, que eles imprimam a sua individualidade e a sua subjetividade. Desenvolvendo características próprias deles naquele momento. Né? E isso aí vai trazer, com certeza, uma série de benefícios educacionais. Né? Exatamente. E é muito melhor, outra coisa também que não é, porque quando a gente entra em contato com uma nova ideia, eu acho que é mais importante que saber o que é, saber o que não é. Exato. E também não é oratória, porque a oratória vai ter toda aquela questão, depende da técnica vocal, da imposição. Não é oratória, é alguma outra coisa que fica entre a simples leitura em voz alta, a oratória e as artes cênicas. Então, realmente, o caminho parece que... Né? E por isso eu tive que cunhar, então, e eu continuo com esse conceito, né, de vocalização, de cunhar esse termo aí, né? Uma tese de doutorado que realmente merece ser chamada de tese do doutorado. Porque traz uma ideia. E é muito interessante, né? Eu sou muito feliz porque eu sou orientado pela professora doutora Marlete Sandra Diedrich, e ela também, porque você sabe que o estudo precisa de alguém que te oriente e aceite esse estudo. E eu sou muito feliz por isso, porque ela está junto comigo neste caminho, neste percurso. E aí, quando é que você pensa em formar multiplicadores dessa prática? Eu tenho essa ideia, já fez isso? Eu já faço, né? Na minha sala de aula, os alunos que vivem isso, essa experiência do falante na e pela linguagem, eles jamais esquecem. Eles podem eu tenho alunos já que têm 40 e poucos anos. Então, esses alunos, eles me encontram por aí e eles dizem, professor, eu nunca mais esqueci. E eu recebo depoimentos, inclusive eu recebi um depoimento uns dias atrás que me deixou muito emocionado, que um aluno meu, que eu acho que já tem quase 40 anos, vai ser papai, e aí ele fez um poema, e ele gravou, assim, vocalizando o texto para o filho que ia nascer. E foi uma coisa muito interessante. Então, na verdade, isso passa a ser a vida, constitui a vida das pessoas pelas quais eu passo, né? E que vivem essa experiência na linguagem. E o que mais é interessante, o que mais é lindo disso, é que é a partir da linguagem que isso se dá. É a partir das palavras, da língua, né? Seja ela qual for, porque como eu trabalho inglês, espanhol, eles também fazem isso em outras línguas, mas não importa a língua, né? Então, aquele que vive essa experiência jamais esquece. Eu me refiro mais no sentido assim, de formação de outros profissionais futuros
professores que possam disseminar essa prática também. Eu tenho andado pela região aí e tal, dando cursos, inclusive agora recebi outra proposta também, de ir num outro município, eu tenho feito isso, né? Tem, e de repente até mesmo uma tese, escrever um livro em linguagem mais popular, para que as pessoas se apropriem dessa ideia também, né? Claro, uma sugestão, né? Eu gostaria muito de ler um livro desse tipo, pelo menos eu como professor em sala de aula, que também me interesso muito por essa prática educadora a partir da linguagem, né? Eu certamente gostaria muito de ter uma obra como essa para uma consulta. Porque a tese é uma obra que a gente fica 4 anos produzindo, né? E é uma seletiva, linguagem científica, né? Uma linguagem científica, não é muito acessível a muitas pessoas, né? Digamos, né? Sim, sim. Mas é uma boa sugestão. Quem quiser ler, procurar para esses cursos, né? Para também adquirir o livro, redes sociais? Hoje é rede social, né? Rede social é Laércio Fernandes dos Santos. Se digitar no Google, vai aparecer muitas coisas sobre mim lá. E sobre textos. Então, Instagram e também Facebook? Instagram e Facebook. Uhum. Certo. Professor, muito obrigado pela presença, né? Muito obrigado pela vocalização poética. Né? Já vamos começar a disseminar esse termo, conceito, né? Cunhado. E certamente lhe chamarei para programas futuros para a gente discutir outros assuntos aí relacionados à educação e à cultura, à literatura. Tranquilo, estou à disposição e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa. Se tu me amas, ama-me baixinho, não o grite de cima dos telhados, deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. E se me queres, enfim, amada, tem de ser bem devagarinho, pois a vida é breve e o amor mais breve ainda. Bilhete Mário Quintana.